na verdade, ela não se encaixa muito nos padrões que nós temos hoje. Se você parar para pegar o que é doença, o que é um saúde, bem-estar físico, mental, muito vago, né? Então, daí vieram vários né, formas, né, de se dizer. A questão é que aquela frase eu tinha dito para vocês, que criado pós-Segunda Guerra Mundial, e alvo de inúmeras críticas, porque completo bem-estar físico, eu lembro que eu falei, e, inclusive foi segunda-feira, atrasada, né, que eu dei aula de manhã às 16 horas, por causa do coronavírus, cancelaram as aulas, né, da noite, eu lembro disso que eu cheguei a dar. Até brinquei lá com um companheiro lá na sala de aula, não lembro o nome dele. Mas, quando você fala desse estado de completo bem-estar na patologia, isso é surreal, é inatingível. A partir do momento que você chama alguém de eutrófico, né, eu vou fazer muito isso aqui com vocês, às vezes, gente, ó, às vezes eu vou pegar aqui, vou abrir um slide, vou escrever, sei lá, eutrófico, por exemplo, eutrófico, sei lá, algo assim, opa, eutrófico, né, porque às vezes, se alguém tiver dúvida, por exemplo, na minha voz, professor, não estou entendendo o que você está falando, mesmo que o áudio seja bom, às vezes a palavra é difícil. Aí eu vou fazendo isso, aí eu posso vir aqui para você. Não, mas isso aqui, eu vou meio que montando uma aula no PowerPoint para vocês, entenderam? Isso aí que eu vou fazendo, tá? Então, vocês podem, a qualquer momento, me parar e perguntar que eu cato. Eu deixei várias aulas engatilhadas aqui embaixo com figuras, ó. Vocês estão vendo? Para ajudar, caso tenha alguma dúvida. Perfeito? Então, quando você fala que o indivíduo é eutrófico, né? Vocês vão ver muito isso em prontuário médico, alguma coisa do tipo. A palavra eu, né, vem de eu significa bom, ok, tá tudo certo. E trofismo de nutrição. Então, o indivíduo eutrófico tá com trofismo bom, ou seja, ele tá com boa nutrição, né? E daí vem hipertrofia, hiper muito, trofismo, hipertrofia, músculo grande se associa, porque a célula, ela tá com a nutrição adequada, hipotrofia, vem daí, né? E tem a palavra eu também. A eu significa bom, ok, né? Então, esse estado de eutrófico, né, de eutrofismo, que é um completo bem-estar físico, isso é inatingível. E você pode ser utilizado como, não tem como se utilizar como meta de saúde público, porque a gente não consegue nem resolver o problema da dengue, que é uma doença que assola um país tropical igual o Brasil há anos. É engraçado, né? Eu estava até brincando esses dias, questões políticas. Eu não estou vendo ninguém bater panela na frente de terreno baldio que tem há anos acumulando água parada, dengue matando muito mais, vai matar muito mais, vai continuar matando muito mais. Criança nascendo com microcefalia, são os arbovírus, né? Os três, chikungunya, dengue, enfim. E, infelizmente, você não tem essa situação no estado de completo bem-estar físico, porque muitas vezes se transforma algo inatingível, porque, infelizmente, você pode ter abusos do Estado, né? Esses abusos por parte do Estado é o que a gente está vendo hoje. Por exemplo, transformaram um vírus em político, perceberam? Ninguém aguenta ver mais. Ok, fica em casa, mas de repente começa, entendeu? Esses abusos por parte do Estado, né, não é só de medicalização, é abuso político, ou seja, algo que não deveria ser transformado em questões políticas foi transformado. Alguém percebeu isso? Está um inferno? Alô? Alguém, desculpa, pode falar. Oi. Então, Oi, a gente está aqui. Não, é porque. Sim, professor. Aí esqueci de A gente falar. percebeu. Já queria pedir desculpas, assim, porque. Muito microfone, estou me ouvindo. É isso, eu pedi desculpa porque às vezes tem alguns vícios de linguagem, às vezes eu dou umas respiradas fundas, assim, ó, toda hora fazendo assim, que é meu jeito de falar, porque eu tenho jeito certo. E como o microfone está muito perto aqui, pode ficar ruidoso para vocês, mas vocês me desculpem, tá? E eu não tenho muito hábito de dar aula pela internet, é a primeira vez, assim, então vocês me perdoem. Mas esses abusos por parte do Estado, ele não provém só de medicalização, ele vem disso que está acontecendo, politização de tudo, da saúde, né? E você não pode acontecer, você tem que resolver o problema, independente de situação que causa, né? Para título de promoção de saúde que acontece, né? Aí eu até brinquei com vocês, né? Conceitos que é saúde fora da organização, né? Bem funcional de um organismo como um todo, ou ainda uma atividade do organismo vivo, de acordo com suas excelências específicas.
E por aí vai, né? Estado físico e mental, em que é possível alcançar todas as metas vitais, dadas as circunstâncias. Depende. A mais interessante é uma dessa aqui, né? É um estado de, se possível, precário, estabelecer entre a concepção e a morte. E a vida é uma doença Ah, sexualmente transmissível, que se inicia na concepção e finaliza com a morte. Então, assim, o conceito de saúde e doença é muito variável. Para resumir aquilo que eu falei para vocês bastam jogar se vocês quiserem ser científicos e dizer o que é saúde e doença, vocês vão jogar para aquele tanto de coisa que eu falei sobre a homeostasia, só meter ela no meio. Capacidade de se manter homeostase, isso está saudável. A partir do momento que você perde a homeostasia, você entra no que se diz patologia e doença. É claro que você tem que ter agora um know-how e uma bagagem de conhecimento para explicar o que é homeostasia, se alguém te perguntar. Né? Então, eu tenho certeza que a sala inteira tem esse tipo de situação. Tá? E aí eu parei, homeostasia, vim falando, falei, até pulei na sala de aula, e parei por aqui mais ou menos. Né? Falei isso aqui, e parei por aqui. Né? Então, eu falei mais ou menos aqui, né? Que, na verdade, as doenças elas são divididas em várias categorias, né? E muitas dessas doenças nós vamos entrar ao longo do período. Espero que isso volte logo para a sala de aula, né? Mas muitas dessas doenças, elas acabam, por exemplo, entrando em categorias diferentes. Degenerativas, traumas, malformações inflamatórias, neoplasias adquiridas e hereditárias, né? E, de certa forma, nada uma delas são parecidas no seu mecanismo a etiologia delas são diferentes, né? Por isso que eu cheguei e falei para vocês, né, que o conhecimento biomédico, né, biomédico não da biomedicina, biomédico da área da saúde, a biologia, né, a condição médica das ciências da saúde com a biologia, né? Então, a epidemiologia, quando e onde? Aí o que importa é a etiologia, qual é a sua causa, patogênese, evolução, a morfologia, alterações estruturais, significado clínico, prognóstico, a relação. E como você vai manejar isso é prevenção. Na verdade, para a patologia e para a gente interessa são essas situações aqui. Então, quando a gente começar a estudar uma doença específica, você vai ter que entender que, sei lá, vamos falar do infarto. O infarto, ele tem uma etiologia, ele tem uma patogênese, ele tem uma morfologia e ele tem um prognóstico, ou seja, para onde isso vai. Então, e essas quatro palavrinhas aqui, elas, na cabeça de vocês, elas têm que estar muito bem claras, muito bem distintas em relação a isso, perfeito? Etiologia, patogênese, evolução e significado clínico. Isso é bem interessante, perfeito? Bom, esses são os objetivos do estudo da patologia. E como nós vamos estudar fisiopatologia, o que é interessante é que durante o estudo das doenças que eu entrar, nós vamos estudar não só a patologia crua, mas a gente vai relembrar a fisiologia, o que eu falei em sala de aula para vocês. Então, aproveitem que chama-se processos fisiológicos e patológicos. Na verdade, a disciplina, o nome é fisiopatologia. Essa é a grande questão. Então, aproveitem aí, perfeito? Vamos lá. Então, etiologia, vocês sabem, é a noção de uma causa para a doença antiga, né? A noção de uma causa para a doença. Então, tem-se aquela situação, né? Com a descoberta inicial de agentes infecciosos, né? Predominou o conceito de uma causa, uma doença, ou seja, no início, né? No início da civilização científica ocidental na Grécia, né? Lá com até antes Hipócrates, inclusive, né? Que não era médico, na verdade, filósofo, enfim. Mas sabe-se que chegaram à conclusão que uma situação causa uma doença. Né? Só que isso não é suficiente para você compreender a doença, porque tem doenças que não são assim. Então, por exemplo, existem situações patológicas que são múltiplos fatores. Vocês sabem que tem fatores que são genéticos que independem de uma situação só. E até mesmo ambientais que podem ativar ou desativar a condição gênica para a etiologia de uma doença. Né? Então, até aqui eu já cheguei a falar na sala, eu lembro. Então, você tem aqui a doença, ou seja, um agente, uma doença. Então, você tem a malária. Você tem aqui, por exemplo, a malária, né? Que agora a malária está
tá voltando a ficar famosa, né? Não por causa dos casos, mas por causa da hidroxicloroquina, né? Que é utilizada. Aí o pessoal do coronavírus está achando que a hidroxicloroquina vai destruir a Covid. Né? Enfim, não é essa a questão. Mas a malária, né? Aí depende da sua forma, o esporozoito, o trofozoito, enfim, sabe que é um agente que vai causar a doença malária. Ok, isso era o que você acreditava. Isso é só um exemplo, né? Você tem um agente que vai te causar uma doença. Mas a gente sabe hoje que uma doença pode ser multifatorial. Várias coisas podem causar essa doença. Vamos usar o exemplo aqui, a hipertensão arterial, né? Eu sou hipertenso. Várias coisas me causam hipertensão. Então, a hipertensão arterial, por exemplo, ela é dividida basicamente numa situação bem assim, ou ela é primária, né? Ou ela é secundária. Vocês têm ideia, talvez eu tenha até falado, se eu ficar repetindo, vocês me desculpem, tá? Mas vocês sabem o que significa hipertensão arterial primária e secundária? Pressão alta, hipertensão. Já ouviram falar? Já. Sim. Tá. O que é hipertensão arterial primária? Então, hipertensão arterial primária é aquela que você não sabe a causa. Você não tem a menor ideia. Ou seja, desliga o microfone que eu estou me ouvindo. Sabe aqueles repórteres que ficam malucos quando... Ih, sanduíche, ixi. Agora eu entendo aquela mulher coitada. Agora, cara, é estranho demais você falar que está te ouvindo. A hipertensão primária seria exatamente isso daqui, ó. O indivíduo, eu não sei por que eu sou hipertenso. Eu tenho hipertensão, mas eu tenho um fator aqui que é genético, eu tenho um fator aqui ambiental, eu tenho um fator aqui comportamental, eu tenho um fator aqui vascular, eu tenho um fator cardíaco, eu tenho um fator, enfim, muitas, ou seja, tem a condição, vários agentes causam uma doença. A diabetes também é um exemplo com hipertensão. Ou seja, normalmente essas doenças que têm vários agentes, como a hipertensão e a diabetes, são doenças chamadas como multifatoriais, certo? Multifatoriais. E não adianta você tirar um fator só, você vai continuar doente. É por isso que vocês observam, no caso da hipertensão arterial, o fato dela ter tantos fármacos que a cercam, com classes diferentes. Então, deixa eu ver aqui. Se você pegar, por exemplo, a farmacologia aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da farmacologia. Deixa eu pegar aqui só um exemplo aqui, em relação à classe dos fármacos, né? Classe de fármacos, classe de fármacos, eles são demais. Então, por exemplo, existem diuréticos, existem os diuréticos. Existem, por exemplo, os fármacos que são inibidores da enzima conversora de angiotensina, de ECA. Existem fármacos que são, por exemplo, antagonistas da angio-2, TAM, losartan, candesartan, valsartan. Existem fármacos para hipertensão que são inibidores da adrené, beta-bloqueador, você tem alfa-1 também, você tem, enfim, nebivolol, LOL, atenolol, propranolol, por aí vai. Você tem bloqueadores de canal de cálcio, você tem a nifedipina, lodipina. Então, percebam que na farmacologia, quando você fala nessa questão de doença, você está falando de questões que abordam uma doença que é multifatorial. Por isso que você não vai se espantar, onde é que eu estou? Patologia. É por isso que você não vai se espantar de ver, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, muitas vezes, o médico ou o farmacêutico percebe que uma pessoa que é hipertensa toma 3 classes de fármacos diferentes da hipertensão. Porque ela está tentando cercar aqui, ó, o indivíduo é hipertenso, mas eu tenho que dar para ele um beta-bloqueador, que diminui a força e a frequência cardíaca, eu tenho que dar um remédio para hipertensão, que é um diurético, para ajudar a reduzir o volume, que está agindo em mecanismo diferente, e um bloqueador de canal de cálcio para idoso, porque bloqueador de canal de cálcio funciona muito para idoso. A nifedipina, lodipina, né, que são as que diminuem a força também de contração e frequência, então, idosos tomam muito. Então, você percebe que a diabetes também, diabetes é multifatorial. Então, às vezes, na farmacologia, você tenta cercar essa doença de vários locais, exatamente por esses vários agentes que estão te né? Ficam te minando. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto. Estão conseguindo me entender? Tá ok a voz? Tranquilo? Tá tudo bem.
Desculpa se eu ficar assim repetitivo perguntando, porque eu fico preocupado se alguém não está me acompanhando, tá? Alguém tá gravando, né? Tá conseguindo gravar, né? Beleza. Brenda? Tá, deixa eu voltar lá para compartilhar então. Tem uma pessoa aqui do meu lado. Vem cá, não, vem cá. Quer ver? Ai, vou compartilhar aqui. Tá vendo aqui? Ó, tá, tchau. Tá, tchau pros alunos aqui. Tchau. E tá com outra. Tchau. Não parece um morceguinho preto? Parece um morceguinho. Olha lá. Muito Tá, bonitinho. tá. Meu filho que vai adorar esse gatinho aí. Assistir a aula. Ele fica olhando Vamos lá. pros peixes. Oi? Ele fica olhando pros peixes. Não, ela tá aqui. No início foi um inferno. Ela subia nesse aquário aqui, mas aí agora desistiu. Ela viu que não consegue pegar mais e subiu. Mas o aquário tá aqui, gente, não é para mostrar nada, não, porque como ele tem, a gente precisa de muita luz, e como ele tem a luz, ele pega a luz por trás e tem uma luz na minha frente aqui, então para a iluminação ficar boa para vocês, entendeu? É o melhor da casa. Mas é bom que dá uma relaxada também, né? Mas se estiver focando a atenção, vocês falam, tá? Eu mudo a câmera, que sai do lugar. Não, tudo. Entenderam? E por aí vai. Então você pega, né? E é outra situação, né? Qual a outra situação? E você tem aqui, ou seja, nossa, várias doenças com a gente. Cigarro, né? Você tem uma coisa aqui que vai te minar, em dizendo de crônica. Se você pegar uma vírus qualquer como outra, você pode ter um fator complicador se você é um fumante. Tá aí o Covid, né? Então, ou seja, você pode se complicar. Então, isso na patologia é muito levado a sério, né? Então, principalmente isso daqui, ó, quando você pega vários agentes causando uma doença, eu dei o exemplo da hipertensão e diabetes, aqui são as doenças autoimunes que a gente fala, né? As doenças reumáticas, as reumatológicas, né? Que elas se encaixam nesse grupo aqui, né? Lúpus eritematoso, por exemplo, e aquelas doenças que são ditas como autoimunes, né? Daí você tem aquela questão. Tomando um cafezinho. Não aguento, não. Tá, perfeito? Deixa eu passar aqui. Bom, já escrevi isso aqui. Então, ou seja, vem a multifatorialidade da questão, né? Fatores físicos, químicos, nutricionais, infecciosos, imunológicos, fisiológicos, e os genéticos, né? A idade, você tem a questão da idade e dos próprios genes, né? Aí não tem como a gente fugir. Ou seja, esses fatores etiológicos, ou seja, são esses fatores que vão causar as doenças. Que a etiologia é exatamente o que a gente está vendo, se vocês perceberem aqui, ó. Ou seja, é a causa da doença, a etiologia. Qual é a causa? Isso aqui vocês têm que saber, e isso aqui que vocês têm que saber, né? Ou seja, os mecanismos que podem causar a doença, que é multifatorial, né? É multifatorial. Perfeito? Bom, eu cheguei a mostrar isso aqui, acho que foi a última coisa que eu mostrei na sala, se não me lembro, que a multifatorialidade, ela fica aqui dentro, né? A alteração genética com a alteração ambiental. Por isso que você não pode simplesmente dizer assim, o indivíduo, claro, tem exceções sérias quanto a isso. Isso não é regra. Mas você não pode bater o pé firmemente e dizer, ele tem uma diabetes simplesmente porque é genético. Não, porque você tem a questão ambiental hoje influenciando também. E isso te dá a questão multifatorial, entendeu? É claro que a diabetes tipo 2, ela tem fator genético, né? Pai e mãe de diabético tipo 2, a criança vai ter, com certeza, a genética para ter o favorecimento da diabetes tipo 2. Agora, tem a questão ambiental que influencia isso também. Será que essa criança tiver um padrão de vida diferente dos pais na questão da multifatorialidade da diabetes, ou seja, voltando aqui, né? Você sabe que a diabetes, ela tem essa questão aqui, né? A doença, vários fatores. Então, a criança, ela tem um fator genético para essa doença diabetes. Mas se eu começar a fazer isso aqui agora, aqui, ó, começar a fazer, não dá porque eu tá agrupado. Mas se eu começar a tirar isso aqui da criança, será que ela vai ser diabética? Não sei. Possivelmente não. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu comecei a tirar dessa criança fatores, ou seja, os agentes que a tornariam diabética, já que ela tem o gene. Entenderam? Então, antigamente era muito fácil, antigamente até a década de... nem tanto,
Antigamente, até 90, vamos botar até 95, as pessoas falavam assim, ó, bom, 80% das doenças que são, como a diabetes, a hipertensão, elas são genéticas, ou seja, não, hoje está 50% mais ou menos, ou seja, por isso que está meio o quadro assim. E até hoje não se tem certeza exata, esse número ninguém vai ter, porque isso depende de doença para doença. Mas a questão ambiental, gente, ela interfere demais nessas doenças que são multifatoriais, como a diabetes e a hipertensão. Você não está fadado a ser hipertenso, se seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, sua família toda é hipertensa, ou sua família toda teve algum infarto. Isso vai depender, o gene você tem, vai depender disso aqui, ó. O que vai depender? Você fazer isso aqui, ó. Entenderam o que eu falei? Sim, Você alterar o seu ambiente. E isso daí, porque a multifatorialidade já vai começar a pesar para cá. Para cá. Então, você entendeu? Ou seja, vai começar a pesar para cá. Né? Ou seja, vai começar a pesar pro ambiente. Agora, se você faz isso aqui, continua no mesmo, e você não muda nada da tua vida, acontece isso aqui. Ou seja, as coisas se invertem. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar? Entendi sua lógica. Eu não entendi muito bem, professor. Repete, não, fala a moça primeiro, que eu entendi a voz dela primeiro. Pergunta. Eu não entendi muito bem isso daí que você falou, professor. Você não entendeu muito bem? Tá. Não. Eu te explico. Tá bom, vamos explicar de novo aqui então. Olha só. Vamos supor assim, ó. Deixa eu voltar ao normal, o que era aqui. Você tem assim, ó. Tem duas coisas aqui. Digamos que isso aqui seja uma pessoa que seja diabética, né? A pessoa que é diabética tipo 2, ela tem os genes para diabetes tipo 2? Pode ter. Por exemplo, pai e mãe diabético. Possivelmente, diabetes tipo 2, tá? Possivelmente essa criança, você concorda comigo que ela vai ter na constituição genética dela o gene para favorecer isso? Sim. Sim, perfeito. Perfeito. Mas você também não pensa comigo assim, se a pessoa, o fato de ela ter na constituição genética dela o fator facilitador para desenvolver diabetes tipo 2, você concorda comigo que, falando assim, você já está fadando ela assim, ó, pronto, vai ser diabética tipo 2. Não dá para pensar assim, só por fato dela ter os fatores genéticos do pai e da mãe? Só que, Sim, dá. sabe, só que a gente sabe que a diabetes, ela é o que aqui, ó? Multifatorial. Ou seja, muitas coisas te causam diabetes. O que você come, a obesidade, o fato de você ficar no sofá inteiro, entende? Professor, então esse alteração ambiental é o modo de vida como a gente se lida? Perfeito, a tua pergunta foi sensacional. Pode ter sido. Essa alteração ambiental aqui, vamos botar assim, ó. Vamos botar MEV. O que é MEV? Piorou, não sei o que é MEV. MEV, estilo de vida, mudança de estilo de vida. Então, se você muda, fatores ambientais são os fatores que te cercam no ambiente que você pode mudar, entendeu? Então, se você Entendi. é uma criança nascida de pais e mães e avós diabéticos, infartados, que isso vai estar no tanto da questão genética, já sabe. Então, antigamente falava que a pessoa praticamente ia ter isso, só que hoje os fatores ambientais, que é o seu estilo de vida, isso aí que você falou. Se você aumentar isso daqui, ó, mudar isso daqui, você tá vendo, você tá contrapondo. Claro que isso aqui é um desenho bobo, duas bolas, assim, entendeu? Não é tão simples a maneira que eu encontrei de explicar. Você tá puxando o lado multifatorial para você não, para esse gene seu não ser ativado, entendeu? Para você diminuir mais essa condição de hipertensão. Então vamos pensar na hipertensão agora. Homens, se você aí, Thaís, seu pai ou seu tio, que tem até 55 anos, já é hipertenso ou infartou, você tem uma condição genética fortíssima para infarto e hipertensão. Mulher é 65, né? Se sua mãe, que tem 65 anos e tal, então você tem que começar já a se preocupar a partir do 40, fazer todo ano mapa para ver se é hipertenso e tal. Mas se você, tem o gene, mas se você começa a mudar seu estilo de vida, que é o fator ambiental, começa a fazer atividade física, perde peso, não come tanto sal, você tá vendo que você tá mudando isso aqui, ó?
Sim, Perfeito. Isso aqui já não começa a ser tão mais pronunciado. É como se isso aqui fosse diminuindo agora. Entendeu? sim. Entendi. Eu estou falando em relação a isso daqui, ó. A isso daqui. Ou seja, o que eu mostrei aqui? Eu comecei a tirar esses aqui, ó. Esses vários agentes. Aí, como eu usei hipertensão e diabetes, quais são os vários agentes da hipertensão? Sedentarismo, sal. Se eu começar a tirar, você percebe que o fator genético vai ficar um pouco sozinho, entendeu? Não dá para ajudá-lo a te deixar doente, como doença multifatorial. É só isso que eu quis dizer. Eu não sei se eu fui prolixo, a turma toda, entendeu? Consegui entender o que eu quis explicar? Eu entendi. Entendi. Sim, professor. Sim. Entendi também. Que bom, que bom. Era isso que eu estava querendo explicar para vocês. E uma coisa importante que a gente fala na patologia, que ninguém dá muita atenção, é isso aqui. Radicais livres, né? Na verdade, um radical livre, muitas pessoas imputam, né? Falam de doenças, falam deixa eu compartilhar aqui, rapidinho. Falam de doenças, né? Nossa, tem 26 pessoas, ó. Deixa eu... Falam de doenças e tudo é culpa dos... Ah, são os radicais livres, são os radicais... Já ouviram isso? Eu lembro da época de quem assistiu Chaves, né? Ah, são os radicais livres. Chaves já falava dos radicais livres, né? Era sensacional aquilo. Mas saudade, Chaves. Mas, assim, muitas pessoas falam de doenças, radical livre, radical livre, radical livre, radical livre, mas, na verdade, as pessoas não têm muita ideia do que um radical livre faz, né? Então, muitas das doenças que a gente conhece hoje, basicamente a culpa é de controlar. É isso aí, Bárbara. Perfeito aqui, ó. Ela botou que o que eu quis dizer é que o fator ambiental se controlar, né? Se você consegue para impedir a doença. Na verdade, impedir entre aspas de forma bem correta, ela botou. Você não pode impedir, porque tem doenças genéticas que mesmo que controlando o fator ambiental você não consegue impedir. Aquelas síndromes, né? Agora, essas como hipertensão e diabetes, você consegue de fato impedir entre aspas, sim, entendeu? Agora, cuidado, porque tem síndromes que não tem jeito mesmo, né? Então, esclerose lateral amiotrófica, tal, essas coisas, tem coisas que são genéticas mesmo e não tem como, tá? É isso que no chat ali está corretíssimo, a forma que ela quis dizer, e até melhorou minhas palavras. Obrigado, tá? Mas os radicais livres, muitas pessoas falam de radicais livres e não... Ah, radical livre, radical livre, radical livre, radical livre, mas não sabe muito, né? Na verdade, um radical livre, se você lembrar das suas aulas de química, bioquímica, aquelas aulinhas lá do ensino médio, etc, 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 tal, o que é um radical livre, por exemplo? Você tem um radical livre, são moléculas reativas, ou seja, elas reagem com tudo. E por que elas reagem? Vocês lembram? Na época, né, da descoberta, entre aspas, né, da camada orbital do elétron, né, que sempre tem um elétron, o elétron, ele sempre, na verdade, eles andam em pares. Então, quando você pega um átomo de oxigênio normal aqui, você percebe que a sua última camada, os elétrons, eles têm que andar em pares, né? O Bohr, né? Rutherford, Bohr, né? Não sei se vocês lembram desses nomes. Enfim, mas por um motivo qualquer, que não importa agora, imaginem que esse átomo de oxigênio, ele perdeu um elétron. Percebam que ele ficou sem um elétron na sua camada orbital. Ou seja, ele saiu do seu equilíbrio. Isso automaticamente já virou um radical livre. E isso aqui na natureza, as substâncias buscam o equilíbrio sempre, inclusive os átomos. E se ele está sem esse elétron, ele vai querer pegar um elétron de volta. Ele vai querer puxar. Ou ele puxa mesmo, ou ele toca fazendo uma nova molécula. Por isso que está escrito que eles são moléculas muito reativas e apresentam um elétron desemparelhado no seu orbital externo. Perfeito? Então, aí você me pergunta, professor, o que pode desemparelhar no meu corpo esses elétrons dos meus átomos? Aí que está o problema. Né? Aí é que está o problema. Se você olhar, se você prestar atenção, muitas coisas formam radicais livres. E eu vou chegar ao ponto onde isso pode te complicar a tua vida. Se você olhar aqui, o mais simples que está aqui, radiação ionizante. A radiação ionizante, ela causa um dano direto
no seu material genético. Vocês sabem disso. Por quê? Agora eu vou tentar fazer, porque eu faço isso no quadro, mas eu vou tentar desenhar aqui. Vou tentar, tá, gente? Vocês lembram que tinha algo parecido assim, ó, no DNA? Tinha, não tem, né? Você tem aqui uma... Só trocar a cor disso aqui para botar um vermelho, né? Deixa eu botar mais grossinho. Você lembra que tinha aqui, que a nossa... Só um exemplo, né? Que o nosso DNA é uma camada dupla. Vocês lembram disso, né? Vocês estão me acompanhando, me ouvindo? Só dá um ok para eu saber, para eu sozinho. Mac. A minha voz tá ok? Tá ok, tá ok, tá, Mac. E você lembra que a nossa... e qual o problema dos radicais livres, ó, que a gente não percebe? Lembra aqui, ó, A, aí tem o A. Aí aqui tem o quê, do outro lado? As bases nitrogenadas. Lembra disso? Adenina, timina, lembra disso? Aí aqui você tem uma ligação, uma ponte de hidrogênio. Vocês lembram disso tudo? Óbvio, né? Perfeito. Lembro. Deixa eu só Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai embora. O que muda são as bases, guanina, enfim, vamos deixar tudo assim, tanto faz. Perfeito. Vocês sabem que essa fita, toda hora ela tem que enrolar e desenrolar. No final mostra um vídeo legal. Ela tem que enrolar para quê? Porque ela tem que fazer uma cópia do RNA mensageiro. Então, essa ligação aqui, desse nucleotídeo, essa ligação entre os nucleotídeos, são pontes de Van der Waals e de hidrogênio, são pontes muito fracas, muito, muito, muito fracas. Então, o que acontece se um radical livre estiver passando aqui perto? Ele vai querer roubar oxigênio da onde está mais fácil. Então, ele vai roubar oxigênio da onde? Daqui. Tum. Vai desfazer sua ponte de hidrogênio. Vai roubar aqui. Tum. Vai desfazer sua ponte de hidrogênio. Aí vai lá, ou seja, o radical livre que está mostrando aqui, por que a radiação ionizante pode causar um câncer, por exemplo? Você joga isso, você consegue jogar essa explicação para o seu DNA, como? Pelo radical livre. Porque ele vai lá, a radiação ionizante toda hora consegue tirar o elétron da última camada orbital da sua ponte de hidrogênio lá. E ela se desfaz, e você desmancha. Então, o seu DNA fica abrindo e fechando toda hora que não tem que abrir e fechar quando você está exposto a isso. E na hora que ela tenta se acertar, ali pode acontecer um erro. Daí você percebe que a incidência de câncer com isso daqui, ó, é alta por isso. Porque é um ataque direto do seu DNA dos radicais livres, que ele forma. Outra coisa aqui, ó, raio ultravioleta. Por que câncer de pele? Sol, raio ultravioleta. Vocês já perceberam quando vocês vão à praia, a gente fica com a cor diferente, a nossa pele? Como é que a nossa pele, quando vai na praia, fica... Você pega sol muito tempo, independente da cor, se é pardo, negro, não importa. Você percebe que o que acontece? Não fica muito ou vermelho ou doído, fica quente, fica ardido? Então, na verdade, isso que está acontecendo na sua pele é um processo inflamatório. Se você parar para pensar, talvez você nunca parou para pensar. O que está acontecendo na sua pele são sinais cardinais da inflamação. Tem dor, tem calor, sua pele fica mais quente, você não percebeu. Tem rubor, não é? Só não tem um edema ali, que o esquema é outro. Mas você tem os sinais cardinais da inflamação. Porque o raio ultravioleta lá na tua pele está te causando um processo inflamatório sistêmico no sistema da pele. Ah, por quê? Você pega, já sei, é por isso que quando eu passo Caladril, lembra do Caladril da farmácia? Se você olhar ali na constituição da droga, é um anti-inflamatório aquilo. Por isso que dá aquela melhora da dor da pele. E aquilo é absorve pela pele. Entenderam? Então, quando você fica exposto ao sol muito tempo, aquela dor que você sente na pele, aquela ardência, é um ataque dos raios ultravioleta ao material genético das suas células da pele, que vão sofrendo com isso daqui, ó. E numa tentativa de reconstituir isso daqui, das bases que tem, pode acontecer um erro. E esse erro vai te dar o quê? Câncer, neoplasia. Daí que tá. Conseguiram entender a questão? Então, outra coisa desgraçada aqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia fazer alguém parar de fumar na sala que fuma aqui, ó? Ó, o cigarro. O maior causador de radical livre que tem, é um deles, é o cigarro. Ataque direto ao material genético. 90% de que tem câncer de pulmão.
quem fuma. Por quê? É por isso. Entenderam? Então, imaginem vocês aqui agora, isso daqui, ó. Não precisa ler nada, não. Imagina aqui, ó. Vamos na figura direta aqui, ó. Átomo normal, esse átomo perdeu como? Por cigarro, por raio ultravioleta, por radiação, por poluição, enfim, não interessa. Tem ali, tem vários. Imaginem aqui esse átomo perto de outro átomo, perto de outra célula. Ele vai fazer o que com esse aqui? Já que ele não tem um elétron, ele vai roubar desse. Um ficou sem, não ficou? E o que esse aqui vai fazer do outro? Vai roubar desse. E o que vai fazer do outro? Então, você vai criando uma reação em cadeia. Vocês estão entendendo? E esses radicais livres vão se amplificando no seu corpo. Até que um radical livre desse vem aqui, ó, na sua membrana celular, começa a roubar elétrons da sua bicamada fosfolipídica, das substâncias que tem aqui. Olha ele cavucando, escavando aqui, ó, destruindo sua célula, ó, o radical livre. Entendem como que um radical livre ele pode destruir tecido seu? Abre o microfone e fala se vocês entenderam. Entendemos. Entendi. Perfeito. Então, quanto mais... Lembra daquela propagandinha, assim, daquele programa, assim, do Silvio Santos, assim, você quer trocar um carro por uma cadeira quebrada? Sim! Não! Tipo assim, né? Eu fico perguntando assim, eu vou ficar recorrendo porque eu fico preocupado se vocês estão ouvindo. Agora, as pessoas falam assim, ó, então isso, o radical livre, ele é tão assim, as pessoas falam tanto sem saber, e não é mesmo, o que ele faz? A destruição dele é a destruição dele é essa daqui, ó. Pegar no teu material genético um átomo que está faltando um elétron desemparelhado na sua última orbital, roubar. E ele vai roubar onde é mais fácil. E onde é mais fácil para ele é no material genético, para ele não ser reativo ou criar reações. Entenderam? E existem várias coisas, e essa é apenas uma delas, tá? Eu dei um exemplo aqui. Aí vocês possivelmente já ouviram falar, aqui, ó, o mesmo exemplo, ó, um átomo de oxigênio, perdeu por um radical livre. E vocês já ouviram falar nos famosos antioxidantes, que no vinho tem, substâncias tem. Na verdade, o antioxidante, simplesmente, ele vai inibir, ele vai deixar, ele vai silenciar o radical livre, ele vai fazer com que o radical livre deixe de ser um radical livre. Então, o vinho cura câncer? Desculpa, repete a pergunta. Então, o vinho cura câncer? Quem dera. Mas existe a dose terapêutica de substâncias que tem no vinho, que são os polifenóis, taninos e saponinas, que são excelentes antioxidantes e antirradicais livres. Depois eu mostro aqui talvez eu até tenha mostrado que o álcool e o vinho, principalmente, ele está hoje na nova pirâmide alimentar, devido às substâncias dela que são antioxidantes. Mas primeiro deixa vinho não cura câncer, tá? Pelo amor de Deus, não tô falando disso não. Mas, né, tem substâncias que podem contribuir com algumas coisas. Mas primeiro entendam o que é antioxidante, o que é um antirradical livre, para dizer. Percebam que isso aqui é um radical livre, ó, free radical, um radical livre. O que é o antioxidante? Simplesmente é um átomo que está fazendo o que com ele aqui, ó? Está doando. E se ele doa o elétron para ele deixa de ser um radical livre. E vocês sabem qual é o melhor antirradical livre que você possa tomar por via oral? Para você resolver, assim? Professor, pode ser uma vitamina, por exemplo? Pode ser uma vitamina, por exemplo. Qual delas? De AZ, sei lá. É uma chamada ácido ascórbico. A vitamina C. A vitamina C é um dos mais potentes inibidores de radicais livres que nós temos. Quer ver? Quando você faz um suco de laranja, você faz. Se você esperar meia hora, 1 hora e toma, o gosto não fica ruim, é porque ali ele está doando tanto elétron para o ambiente que chega até a mudar o gosto, né? Um excelente antioxidante que existe também é o ácido málico. O ácido málico é encontrado na maçã.
suco de maçã, espera 10 minutos, olha a cor dele, como é que muda. Porque ele tem tanto desse antioxidante doando que você muda até o gosto e a forma ali, né? A constituição do suco. Devido a isso. Conseguiram entender o que eu estou falando? Só que assim, não adianta. Entendi. Só alguém desliga o microfone, porque eu tô me ouvindo, eu tô igual a Ishi, ela é do sanduíche. Alô? Eu acho que é o Bernal, deixa eu ver aqui. Tem alguém com o telefone. Tem alguém com o microfone ligado e me dá aqui retorno. Beleza. É a Laura, mano. O que eu fiz? Não, tranquilo, não fez nada, relaxa. Não, porque o microfone estava dando eco, eu estava me ouvindo falar, eu estava aquela mulher de sanduíche, ainda. Ah, foi sem querer, gente. Não, relaxa, Nem relaxa. Não, relaxa. Tranquilo. Aí, por exemplo, aí você fala, então eu vou encher a cara de vitamina C, não adianta, porque a vitamina C é hidrossolúvel, você só absorve 157 miligramas de, o resto vai para a urina. Então, uma folha de alface já tem, né? Então, não se preocupe muito em hiperdosagens, que não vai adiantar nada, né? Vitamina C e do complexo B são hidrossolúveis, então não tem problema. Assim, não adianta você tomar em excesso. Então, o importante é que vocês aqui nessa aula entendam o que é um radical livre, que vocês entenderam aqui, que é um átomo, quando perde um elétron no seu último orbital, ele vai querer pegar dos outros. Só que ele vai desmontar moléculas suas fazendo isso. E o problema é quando ele vai desmontar moléculas suas, nesse desenho tosco que eu fiz, no seu material genético, que eu coloquei aqui atrás, aqui, ó, daquela forma. E nessa tentativa de ficar montando e remontando, pode dar um erro ali. Um erro pode criar uma alteração genética, ou seja, né, uma ligação errada, um pareamento duplo, na hora de montar o RNA mensageiro, monta errado. Então, o radical livre ele tem essa condição na patologia também muito importante. Se eu não me engano, na medicina, o radical livre é tratado na especialidade de medicina biomolecular, se eu não me engano. Tem uma especialidade médica dessa, tá? Só para terminar, isso vai influenciar no fato dos seres vivos serem caracterizados como seres que dependem de oxigênio, aqueles que não toleram aeróbicos e anaeróbicos. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar que tem bactérias que não toleram oxigênio e bactérias que toleram. Aí, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, exatamente pelos radicais livres. Ou seja, todos os seres vivos que entram em contato com oxigênio, nós temos sistemas antioxidantes. Porque exatamente não antirradicais livres eu estou usando oxigênio? Porque o oxigênio é o átomo que mais cria radical livre. Ele é o mais fácil de perder esse elétron, certo? Se você colocar uma pessoa em oxigênio terapia no hospital, a 100% de oxigênio puro, em 3 dias a pessoa morre, porque ela forma tanto radical livre que ele é tóxico. O oxigênio puro é tóxico. Aquilo que nos dá vida, o oxigênio é 20% aqui no ar ambiente, é o que nos vai envelhecendo ao longo do tempo. Né? O que vai nos, né, digamos, envelhecendo no sentido de nos transformando em radicais livres, entenderam? Nós temos uma enzima muito importante chamada superóxido dismutase. É a mais importante. Ela elimina os radicais livres do oxigênio da gente. Perfeito? Então, a gente produz radical livre a todo momento. Só que nós temos uma enzima que nos protege desse excesso de radical livre, que é a superóxido dismutase. Perfeito? Agora, percebam, se eu tenho, por exemplo, um ser vivo que não tem isso daqui, o que vai acontecer com ele, se ele entrar em contato com o oxigênio? Morrer. Vai morrer. Então, a enzima superoxidase, ela está presente em todos os aeróbicos e ausente nos anaeróbicos. Consiste na explicação para a intolerância dos anaeróbios ao oxigênio, entenderam? Por isso que vamos pegar o tétano, o bacilo, é um bicho anaeróbico, ele tem que ficar, ele fica na ferrugem, fica em animais, fugindo do oxigênio. Porque se o oxigênio entrar em contato com ele, um mínimo contato com o radical livre, como ele não tem a superóxido dismutase, o material genético dele, já vai embora há muito tempo e mata ele na hora. Estão entendendo? Já outros seres que têm, como a gente, e as bactérias, outras que são aeróbicas, toleram o oxigênio porque tem isso daqui,
E não só do oxígeno, do peróxido. Quer ver que legal? Catalase é outra enzima. A catalase é outra enzima também, que destrói radical livre. Interessante, ó. Peróxido de hidrogênio, você sabe que é água oxigenada, não é? Aham. Então, ela é metabolizada. O peróxido de hidrogênio para a gente não é um radical livre. A água, o peróxido, H2O2, já viram? Né? H2O2, já ouviram, né? Peróxido de hidrogênio? Né? Aquela substância assim, ó. H2O2, é o peróxido. Isso daqui, eu não estou colocando com as respectivas tamanho, por causa que eu estou rápido, tá? O H2O2 a gente produz, é o peróxido. Isso aqui é muito tóxico na gente, é um radical livre também. Só que nós temos uma enzima no sangue chamada catalase, que é essa daqui, ó. Agora, olha que interessante. Você já viu quando tem um machucado e você vai lá na farmácia e compra água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e joga no sangue? O que acontece? Não sei, eu nunca fiz isso. Não? Ajuda Não a desinflamar. Então, fala-se, perfeito, fala-se que quando você joga água oxigenada no machucado, ajuda você a eliminar bactérias, etc e tal, né? Perfeito. Agora, olha só, não dá aquela aparência de efervescência, tipo sal de frutaena no sangue, quando você joga? Sim. Aham. Porque no seu sangue você tem essa enzima aqui chamada catalase. Quando você joga água oxigenada no seu sangue, essa catalase no seu sangue destrói o peróxido de hidrogênio, quebrando ele, destruindo. E aquela essência é o que saindo do seu sangue ali, ó? Oxigênio. Oxigênio. Aí, se tiver alguma bactéria anaeróbica no seu machucado, ou anaeróbica, o que vai acontecer Vai com ela? morrer? Perceberam por quê? Faz sentido. todo sentido, entenderam? Por isso. A água oxigenada se joga pelo sentido de você ter a preocupação de, naquele ferimento, ter alguma bactéria que seja anaeróbica. E quando você joga o peróxido de hidrogênio, você sabe que no sangue você tem enzima. Então, você vai criar uma reação, o seu sangue, que tem a catalase, vai consumir o peróxido e quebrar, produzindo gás, oxigênio. Se você tiver a bactéria anaeróbica ali, ela já morre na hora, acabou. Você já se livra do tétano, teoricamente. O que seria mais perigoso, por exemplo? Você está lá na roça andando, você se cortou com um prego enferrujado, aí você fez um corte largo, né? Cortou, fez um rasgo na pele. Ou, de repente, você fez o prego entrou e saiu. Das duas situações, qual que vocês acham que seria mais grave para a bactéria, para você? Um corte largo, grande na pele, ou o prego entrar e sair? Acho que entrar e sair, professor. Entrar e sair. Acho que entrar e sair. Entrar e sair, porque se você expõe, o próprio fato de você expor o seu machucado ao oxigênio já ajuda a destruir a bactéria também anaeróbica, entendeu? E se a bactéria entra e fica lá, a concentração de oxigênio é menor, ela pode ficar viva. Jogando a água oxigenada, a catalase que está no seu sangue, quebra o peróxido de hidrogênio e destrói a bactéria anaeróbica, entendeu? Então, eu só queria explicar isso, porque... Pô, deixa eu descompartilhar aqui. Cadê? Ah, tá cá. Porque, meu Deus do céu, é tanta aula aqui. Olha quanta aula que eu tenho aqui, meu Deus do céu, eu tô ficando doido. Gente, eu tô desde 7 da manhã, você acredita? Não. Cadê? E a peroxidase lá, você não explicou? Ah, o quê? Peroxidase. Vou voltar aqui, peraí. Já volto. O que eu não expliquei? Fala. Repete a pergunta. A peroxidase. Periodicidade? Peroxidade. Ah, peroxidase. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. A peroxidase é outra também, ó. Tá vendo? Além da superoximutase, você tem outras enzimas que são sistemas que nos ajudam a combater a radical livre. A catalase é uma, e a peroxidase, ela converte o peróxido de hidrogênio em água. Enquanto a catalase converte em oxigênio, a peroxidase transforma hidrogênio em água, tá vendo? Beleza, entendi. Isso. Só que a mais importante de todas é essa aqui, ó. Isso aqui pra gente, se você não tiver isso aqui, tu não consegue ficar vivo. Porque o oxigênio, pela concentração de radical livre que ele produz. Muito grande. Muito grande. Tem coisa... Ah, tá aqui você. Interrompi. Gente,
Bom, o objetivo dessa aula também, se estivesse na sala de aula, era terminar a parte radical livre. Vocês conseguiram ter uma ideia do que é um radical livre e conseguir o porquê do ser aeróbico e anaeróbico, de ter e não ter? Consegui, tranquilo. Conseguiram entender? Tá bom. Cansa da aula online, sabia? Vocês já deram aula online? Cansa mais que a sala. É pior que em pé? É pior que a sala. Eu não sei porquê. Coxinha de vocês, eu não sei se vocês estão na unha, não estão nem aí pra mim, sei lá. Por aí, né? Mas gente, ó. Eu não sei porquê, mas aqui, pode falar. Eu acho que eu consegui prestar mais atenção. Não sei porquê. Mas aqui, eu vou contar um segredo. Não fala muito isso, não, porque a gente pode perder o emprego, tá? E de repente manda a gente embora. Professor, você já mandou esse slide no e-mail? Esse slide eu já passei para vocês, não passei, não? Professor. Passei. Ah, então tá bom. Isso. Aí eu não consegui gravar a aula de novo. Se alguém conseguiu botar, manda o link do Drop, tá bom? Pode ser? Acho que a Brenda conseguiu. Tá. Aí, se alguém conseguiu, me manda o link também, porque eu tenho que, para deixar para vocês poderem assistir para quem não pôde. Mas eu acho que praticamente a sala está toda aqui, não está, não? Acho que não, né? Não, tem bastante gente faltando. Muita gente, né? Tá bom. Mas assim que puder, me manda a aula, pessoa. A líder de turma, que é a... Kessler? Kessler? Pode falar. Então, assim que você tiver o link de quem gravou do Drop, do Google Drive e tal, manda para mim, tá bom? Tá bom. Tá bom? Eu te agradeço. Gente, vou me despedir de vocês, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Me desculpem se a forma de dar aula se não foi legal, porque, assim, eu não tenho muita experiência. É a primeira semana que eu estou dando aula online, mas... Foi ótimo, professor. Tá, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês pela educação de vocês. Vocês sempre são bem gentis comigo. Acho que até mais do que eu mereço. Tá bom? Eu que agradeço pela aula. Tchau para vocês. Boa aula. E o exercício que eu passei para vocês, vamos fazer o seguinte, ó. Eu passei um exercício para vocês, não passei no e-mail? Façam aquilo e na aula que vem, eu continuo a aula e eu pego um pedaço da aula para ir corrigindo o exercício. Depois você pode ser? Sim, pode ser. Aí, tipo assim, façam, eu corrijo, aí vocês vão mandando por e-mail. Combinado? Isso. Tá bom. Tá bom. Então, gente, tchau para vocês, um abraço. Obrigada. Obrigado. Tchau, Tá bom? tchau. Um abraço, professor. Tamo junto. Obrigado, professor. Tchau, Valeu. obrigado.